Oi, se você não me conhece, eu sou a Aline e eu vou gravar uma série de vídeos falando sobre a minha cirurgia plástica. Então eu vou falar sobre pré-operatório, pós-operatório, o que você tem que fazer antes da consulta, vou fazer um vídeo gravando os valores, quanto que eu gastei, como é que foi o pós, quais foram os resultados, quem foi o médico, tudo que eu puder compartilhar com vocês, eu vou fazer. E por que eu resolvi gravar essa série de vídeos? Porque quando eu decidi fazer uma cirurgia plástica, quando eu falei vou fazer alguma coisa para poder melhorar meu corpo, eu comecei a procurar justamente no YouTube, tá? E foi o que me ajudou muito, muito. Quando eu cheguei na primeira consulta, eu já tinha um parâmetro muito legal para poder pelo menos perguntar o que eu tinha dúvida para o cirurgião. Porque às vezes a pessoa fala assim, não adianta você ficar vendo coisa na internet, você tem que perguntar para o seu cirurgião. Só que se você nunca ouviu falar, por exemplo, você vai pôr uma prótese no seio, e aí você nunca ouviu falar em colocar por cima do músculo, por fora do músculo, ou como é que você vai perguntar isso pro médico, sabe? Você não tem parâmetro. Então eu acho muito legal você fazer algumas coisas antes de marcar a consulta. Então, esse vai ser o primeiro vídeo. Se você gostar desse assunto, você já se inscreve aqui no canal, ativa lá o balango lá, e para você receber as notificações, porque eu vou gravar uma série desses vídeos. Se você conhece alguém aí que tá interessado nesse tipo de assunto, tem a intenção de fazer uma cirurgia, então já compartilha esse vídeo com ela também. Tá? Então, o primeiro, vocês devem ter visto no título, o primeiro vídeo aqui da nossa série vai ser o quê? Falando sobre as coisas que você precisa fazer antes de marcar a sua cirurgia. Fiz até uma colinha. Ó, primeira coisa, tá? Primeira coisa, você precisa verificar o que você, tá? O que você gostaria de mudar em você ou melhorar em você. Nessa hora eu acho que você tem que ser muito crítica no sentido de o que incomoda você, o que você tem que fazer para melhorar e para melhorar a sua autoestima para você, e não para o que o seu marido quer, ou sua amiga quer, ou que é uma coisa, cirurgia plástica, eu acho que a gente tem que fazer pra gente, tá? Então, é um procedimento invasivo, é um procedimento que você vai ter dor. Então, é um procedimento que eu acredito que se você não fizer por você, porque é uma coisa que você realmente quer muito, a chance aí de você depois se arrepender do que você fez é muito grande, tá? Essa é a minha opinião. Então, a primeira coisa é verificar o que você gostaria de melhorar. Ver tudo que você gostaria de melhorar. Por exemplo, o meu nariz é assim, eu gostaria de ter o nariz de tal jeito. Meu peito tá assim, eu gostaria de melhorar tal coisa. Minha barriga tá assim, eu gostaria. Minhas costas, eu gostaria de tirar. Por quê? Porque eu acho que é legal, primeiro, você ver tudo que você tem vontade de fazer, tá? Pra quando você chegar lá no cirurgião, você conversar com ele e aí vocês decidirem o que é prioridade e o que você vai querer fazer, tá? Tudo, talvez não dê pra fazer. Mas é legal que você saiba, já pra você aproveitar e perguntar sobre outras coisas que você também tem interesse, tá? E aí você pergunta tudo. E então, se você, por exemplo, quer fazer o nariz, o peito e a barriga, provavelmente ele vai mandar você escolher duas coisas. Ou vamos fazer peito e nariz, ou vamos fazer peito e barriga, tá? A barriga que eu falo é a abdominoplastia com a lipo, que é uma cirurgia mais demorada aí. Então, verifica o que você quer, tá? E aí, antes ainda de marcar essa consulta, depois que você já verificou o que você quer, começa a pesquisar sobre esse determinado assunto que você tem interesse, tá? Então, por exemplo, quero fazer o nariz. Então, começa a procurar na internet, começa a verificar em grupos de WhatsApp, grupo de cirurgia, grupo do Facebook, grupo de Instagram. Começa a se inteirar do assunto, justamente para que quando você chegue lá, você consiga ter parâmetro para perguntar alguma coisa, para perguntar, por que o nariz de fulana ficou assim? E aí, às vezes, é uma coisa que a gente pensa e chega lá o médico fala que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso aqui era uma coisa genética dela, e aí no seu caso não tem nada a ver, não vai ficar assim e tal. Mas é uma coisa que às vezes a gente fica muito encanada. Tem até gente que fala assim, eu prefiro não pesquisar nada, já pra não ficar encanada, pra não ver resultado que deu errado, tal. Eu acho que a gente tem que pesquisar tudo, ver tudo que tem, pra chegar lá e ter pelo menos um parâmetro, sabe? Pra poder perguntar o que a gente quiser perguntar, pra poder tirar as dúvidas realmente. Então, o que eu fiz? No meu caso, eu queria fazer, o que eu mais queria fazer era a barriga.
tá? Eu não sou muito gorda, eu tenho 1,75 m. Quando eu fui na primeira consulta, eu tava pesando 73 quilos, tá? Mas esses 73 quilos é porque eu dei uma relaxadinha aí. O meu peso normal é 66 quilos. Por que eu tô falando meu peso normal? Porque assim, eu dou uma relaxada, não faço exercício, eu como muito doce, muita tranqueira, aí eu chego até os 70 e pouco, 71, 72, 73. Aí o que acontece? Eu falo, nossa, engordei, vou fazer um regime, vou ir na academia, vou caminhar, e aí rapidinho eu volto para os 66. Diminuir mais do que 66 para mim é muito difícil, tá? Mesmo eu fazendo uma dieta um pouco, não tô tendo a dieta da Graciane Barbosa, né, gente? Senão eu ficava com menos de 66, 60. Mas até os 66 eu tenho uma facilidade para poder chegar. Depois dos 66 é que começa a ficar difícil de eu perder. Então por isso que eu falo que o meu peso normal aí é 66 quilos, tá? Mas o que eu tenho? Flacidez. Então, quando eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 6 anos, que é o Gabriel, e tenho uma que vai fazer 2 anos, que é a Beatriz. Das 2 gravidez, eu não tive estria nenhuma na barriga, tá? Minha barriga ficou bem grande, mas eu não tive estrias. Por quê? Porque a pele acompanhou ali, ela esticou e aí depois ela voltou. Então, eu sou flácida, eu não tenho estria, mas eu sou flácida. Então, a barriga é flácida, tem gordura localizada? Tem, não vou falar que só tem pele, não, tem. O meu problema maior é a flacidez, mas tem gordura localizada também no abdômen. Depois eu vou mostrar aí um videozinho aí em cima pra vocês verem qual que é o nível aí, a proporção que nós estamos falando, tá? Vou colocar antes e depois aí também, aí vocês vão conseguir ver certinho. Mas o meu problema maior, o que mais me incomodava era isso, flacidez. Então eu queria fazer a abdominoplastia com lipo. Então eu queria cortar pra cima do umbigo, puxar a pele, né? E limpar a barriga. Então, minha prioridade era a barriga. O peito. Meu peito não é grande, mas também não é pequeno. Era até um negócio mais ou menos, tá? Assim, nunca tive muito trauma com meu peito, não. Sempre foi tranquilo. Porém, eu já dei mamar para 2 nenê, né? E dei bastante mamar. O meu primeiro menino mamou até 2 anos. E a minha menina, como ela não dormia, eu tive que cortar o peito um pouco antes. Então, ela mamou até 1 ano e meio aí. E aí eu tive que tirar o peito, tá? Porque ela não dormia. Se ela dormisse, eu tinha dado pelo menos até os 2 anos. Então, esse peito aí enche, esvazia. Eu já tenho uma tendência para ter flacidez. O que aconteceu? O peito é um pouco flácido. Também não é nada muito, não. Depois eu vou pôr uma foto aí de biquíni, vocês vão conseguir ver o que eu tô falando. Mas, o que eu pensei? Hoje tá bom. Mas eu acredito que daqui uns 3, 4 anos eu já vou querer, já vai ser uma coisa que vai começar a me incomodar. E aí, como vai começar a me incomodar, eu vou querer mexer. E aí, para fazer a cirurgia junto, quando você vai fazer abdominoplastia, você tem que pagar o hospital, e você tem que pagar o anestesista, e você tem que pagar o serviço do médico. Quando você vai fazer a mama, o que você tem que pagar? O hospital, fora as outras coisas, nós vamos fazer um vídeo só falando de custo, vou dar valores, tudo certinho. Mas fora você ter que pagar de novo o hospital, você tem que pagar de novo o anestesista, você tem que pagar de novo o trabalho do seu cirurgião. Então, o que acontece? Quando você faz os 2 procedimentos de uma vez só, você paga um hospital só e você paga um anestesista só. Você faz uma vez só os exames, você faz uma vez só a consulta. Então, tudo sai muito mais barato do que você fazer separado 2 cirurgias, tá? Então, eu resolvi que eu ia fazer a abdominoplastia com lipo no abdômen e vou fazer o peito, tá? Então, eu comecei a pesquisar antes de ir na consulta. Quando eu cheguei lá na consulta, o médico me orientou quanto a isso, né? Que eu poderia fazer esses 2 procedimentos. E aí, por que foi legal ter pesquisado? Porque se às vezes eu não tivesse pesquisado sobre o peito, quando ele me falasse, eu ia falar, não sei. E aí, como eu já tinha pesquisado, já era uma coisa que eu tinha, não era a minha prioridade, mas era uma coisa que eu pensava em mexer. E aí, eu resolvi que eu ia fazer os 2 procedimentos. Então, por isso que eu acho que, primeiro passo, escolha o que mais incomoda ali em você, tá? O que você tem prioridade de fazer, tá? Lista aí o que mais te incomoda. Comece a pesquisar por esses procedimentos.
Segunda coisa, depois que você tiver definido o que você quer fazer, o que você tem vontade de fazer, pesquise sobre os pré-operatórios e os pós-operatórios desse procedimento que você vai fazer, tá? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você vai fazer abdominoplastia, então você vai ter um pós-operatório de 30 dias. Durante esses 30 dias, você não vai poder fazer as atividades que você fazia normalmente, você vai ter que ter uma pessoa, se você tem filho pequeno, você vai ter que ter uma pessoa que fique responsável por isso, você vai ter que ter uma pessoa para te ajudar nos primeiros dias, você não vai poder preparar alimentação, você não vai fazer nada, tá? Então você precisa se programar que durante 30 dias você vai precisar aí da ajuda de alguém. E essa ajuda de alguém, às vezes, é uma coisa paga. Você vai ter que contratar uma empregada ali para ficar 30 dias para poder limpar a casa, ou vai comprar a marmita pronta durante 30 dias, né? Ou você fala, não, meu marido vai fazer, mas eu tenho criança, como é que seu marido vai fazer tudo? Ele vai trabalhar fora, ele vai fazer a comida, ele vai cuidar das crianças, ele vai cuidar de você, ele vai... Então, assim, ó, se programe. Então, procura saber qual que é o pré-operatório, quais são os exames que você precisa fazer, se tem alguma doença que você tem que te impede de fazer, só para você já ir se preparando para quando chegar no médico você poder perguntar para ele, poder questionar, tá? Próximo ponto. Depois que você, então, primeiro definiu o que você quer fazer, pesquisou sobre aquilo que você quer fazer, pesquisou sobre o pré e o pós-operatório daquilo que você quer fazer, pesquise sobre restrições que possam ter para você fazer aquela cirurgia, tá? Então, por exemplo, às vezes você fala, tem algum problema de saúde aí que não tá controlado, tem alguma coisa que eu fiz uns exames de sangue aí, deu alguma coisa irregular. Então, primeiro regulariza isso para depois procurar o cirurgião. No meu ponto de vista é melhor, tá? Você primeiro ajeitar tudo que tá ruim ali para que isso não barre, para quando você fala assim, ó, eu vou fazer, você conseguir ir no cirurgião, conseguir marcar, conseguir tirar as dúvidas e já conseguir programar a cirurgia, tá? Por exemplo, abdominoplastia. Abdominoplastias, a pessoa fala assim, é muito comum eu falar para alguém assim, vou fazer abdominoplastia, tá? E a pessoa fala assim para mim, mas não precisa, você não é gorda. A abdominoplastia não é para quem é gordo, não é para quem tá acima do peso. A abdominoplastia é para quem quer tirar o excesso de pele ali da barriga, tá? A flacidez. Então, se você quer ficar com uma barriga chapada, você quer fazer uma abdominoplastia e você tá aí 10, 15, 20 quilos acima do seu peso, não adianta você ir lá e procurar um cirurgião e falar, vim fazer lipo. Por quê? Porque qual que é a recomendação que ele vai te dar logo de cara? Você precisa emagrecer tantos quilos, tá? Então, se você está pensando em fazer abdominoplastia, você já tem que pensar que você tem que estar dentro do seu peso. Então, antes de você marcar a consulta, você já se pesa, você já vê ali quantos quilos mais ou menos você tem que perder para poder entrar no IMC adequado, e aí você faz o quê? Emagrece, tá? Não quer emagrecer? Na minha opinião, não faça abdominoplastia. A abdominoplastia não é para emagrecer. A abdominoplastia é para tirar o excesso de pele ali do abdômen, tá? Então, tá acima do peso, primeiro você entra numa academia, vai no nutricionista, faz uma alimentação saudável, procure um nutrólogo. O pessoal tem muito medo de remédio, né? Remédio para emagrecer, vou morrer. Vai morrer se for na farmácia comprar qualquer tranqueira, tarja preta, sem nenhuma orientação. Mas você pode procurar um nutrólogo. Qual que é a diferença do nutrólogo para o nutricionista? Que muita gente confunde. O nutricionista, ele vai te fazer um cardápio, ele vai montar uma alimentação para você. É legal? É legal. E o nutrólogo? O nutrólogo, ele vai entrar com uma medicação para poder te ajudar. Então, ele pode avaliar o seu caso e falar assim, eu vou te dar uma sibutramina, que é para você poder controlar essa vontade de comer, controlar essa fome, tá? Adianta, tem gente que fala assim, eu tomei sibutramina e não emagreci. A sibutramina, ela não te impede de comer, tá? Mas ela te dá aquela sensação de, não estou com fome. Tá? Então é uma coisa que se você quiser fazer uma dieta, a sibutramina vai ajudar muito. Agora, se você não quiser fazer uma dieta, a sibutramina não vai adiantar nada, porque ela não vai te impedir de comer, tá?
Então, assim, você vai sentar com o nutrólogo e vocês vão resolver o que é melhor ali para sua situação, para sua idade, para o seu peso. E ele pode entrar com alguma medicação para poder te ajudar, tá? Então, procure os profissionais que vão te ajudar e não arruma desculpa. Porque o que a gente mais faz é arrumar desculpa, né? A gente arruma desculpa. Eu dou desculpa aqui que meus filhos estão pequenos, eu dou desculpa que eu não consigo ir na academia, eu dou desculpa que eu gosto muito de doce, cada um dá uma desculpa, né? Então, se a pessoa tem que perder peso, para de arrumar desculpa. Se realmente você quer fazer uma cirurgia, então você verifica o que você tem que fazer para se adequar, para conseguir fazer a cirurgia, para depois você conseguir ir no médico, tá? Então, já falei aí 3 coisas que a gente precisa fazer antes de marcar a consulta. Próxima coisa, se programar financeiramente. Porque aí não tem jeito, né, gente? Se a gente é rico, beleza, mas se a gente não é, a gente tem que se programar. Por quê? A gente tem muitos custos quando vai fazer uma cirurgia. Então, o primeiro custo é o da cirurgia. Então, por exemplo, você chega lá no médico e ele vai falar assim pra você: vai custar, sei lá, 20 mil reais. Nós vamos fazer um vídeo de valores, aguenta aí. Mas, por exemplo, ele fala assim: vai ficar 20 mil reais pra fazer o seu procedimento. Fora esses 20 mil reais que você vai fazer lá com ele, que você vai pagar pra ele, que já vai estar incluso lá o hospital, anestesista, a parte dele, da equipe, você ainda vai ter outros custos. Você vai ter o custo de macaquinho, se você for fazer peito, você vai ter o custo da prótese que você compra separado você compra direto com o cara da prótese. Você vai ter o sutiã, vai ter tala, vai ter meia, vai ter... Se você tiver criança pequena, vai ter um custo de uma pessoa para olhar seu filho. Se você tiver... Se seu marido não conseguir ali, ou se você mora sozinho, se você não for conseguir fazer as tarefas da casa e não for ter ninguém para fazer para você, você também vai precisar aí de uma outra pessoa para poder te ajudar, tá? Aqui em casa eu já tenho uma pessoa que me ajuda, mas ela trabalha só até meio-dia. Então, o que eu fiz nesse mês que eu vou operar, eu conversei com ela pra gente poder dobrar o horário, e aí ela trabalhar até meio-dia e depois à tarde ela trabalhar de novo, para que ela me ajude aqui numa emergência, só para eu poder não ficar sozinha, né? E meu marido vai ter que mudar os horários dele, que ele vai ter que buscar as crianças. Então, assim, se você não tiver quem faça por você, às vezes a pessoa fala: não preciso me preocupar com isso, porque eu moro com a minha mãe vai fazer tudo pra mim aqui em casa, minha mãe não trabalha, minha irmã não trabalha, minha avó não trabalha. Ótimo, tá? Mas se você é uma pessoa que você não tem ninguém que tem disponibilidade ali pra ficar 24 horas com você, se programa financeiramente pra isso. Além dessas coisas, se você não tiver convênio, você vai precisar pagar pelos exames. Então, mais uma coisa aí para você se programar. Deixa eu ver. Tem as drenagens, tá? Então, as drenagens também. Você vai precisar pagar as drenagens. Agora tá usando muito... Nunca sei se fala tape ou tapo. Como é tape? Acho que é tape. Aquele negócio que cola, aquelas fitas coloridas, parece aquele silver tape que o povo usava pra colar tênis, sabe? Aquelas fitonas cinzas. Parece um bagulho daquele lá, e não é a fita que faz o negócio. É a técnica da pessoa que tá fazendo a drenagem lá, da fisioterapeuta, que vai colocar no lugar certo pra ajudar na drenagem. Então tem o tape, tem as drenagens em si, tá? Depois tem o laser que você vai fazer ali pra melhorar a cicatriz e tal. Depois que você já sabe qual procedimento que você vai fazer, você já pesquisou sobre ele, então comece a pesquisar o quê? Por médicos que fizeram aquele tipo de procedimento que você tem interesse, tá? Evita de fazer assim, ó: aquele médico fez o nariz da minha amiga e ficou bom, então eu vou lá e vou fazer a barriga com ele. Às vezes o cara faz barriga e faz nariz, mas as barrigas dele não ficam boas, o nariz fica, tá? Tem isso também. Então, quando eu fui procurar recomendação de médico, eu queria um que fosse bom pra mama e pro abdômen. Então, muita gente falou: olha, fulano de tal é legal pra fazer barriga. Ele limpa bem, ele não sei o quê, mas as próteses dele não fica legal, tá? E também tive orientação de: você me fala de fulano. Pra peito ele é ótimo, mas pra abdômen não é legal. Então, você precisa de ver um médico que seja bom naquilo que você tá querendo fazer, tá?
Então pesquisa por CRM, pesquisa lá no Google o nome do cara, pesquisa se ele não tem um monte de processo, pesquisa se ele não matou ninguém, entendeu? Vá pesquisando lá sobre os médicos que você confiaria ali, tá? Porque às vezes a gente fala, escuta o pessoal falando assim, marca um médico da sua confiança. Eu falo assim, eu nunca fiz cirurgia, como é que eu tenho um médico da minha confiança? Não tem um médico da minha confiança, não tenho, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que ir procurando relatos de algumas pessoas que fizeram com um determinado médico. Se eu tiver relatos positivos, eu pesquiso lá o alvará dele lá na internet, se estiver tudo ok, eu marco uma consulta e vejo ali se o cara vai me passar uma confiança ou não, tá? Do meu ponto de vista é isso aí, não tem como, eu não tenho um médico de confiança, então eu tenho que pesquisar e ver se eu realmente vou confiar naquele profissional. No meu caso, 2 amigas tinham feito com essa pessoa que eu vou fazer, e aí quando eu fui no consultório, eu já tinha marcado com outro, então eu marquei com 2 cirurgiões. Mas quando eu fui nesse primeiro, eu já gostei logo de cara dele. Gostei do jeito, gostei de como falou, de como mostrou as coisas, de como apresentou. Achei que me deixou muito segura do que ele estava falando, do que ele estava fazendo, tá? E aí, antes de sair de lá, ele falou, olha, você pensa, você vê, né, se você vai fazer, vê, aí você me avisa. E eu falei pra ela, não, eu vou fazer. Foi com o Dr. Fúvio, aqui de Ribeirão Preto, tá? Interior de São Paulo. E ele me deixou muito seguro e eu falei, vou fazer, pronto, já decidi, já saí do consultório já desmarcando o outro horário que eu tinha com outro médico, que eu não vou falar quem que é, mas eu já desmarquei com outro médico aí que eu nem cheguei lá nele e já falei, vou fazer com esse. Então, o que é que você tem que fazer antes de marcar a sua primeira consulta ali para poder fazer a sua cirurgia plástica? Primeiro, você tem que ver quais são os procedimentos que você tem interesse de fazer. Depois, você tem que pesquisar sobre esses procedimentos, tá? Verificar como que é, como que fica, como que eles são feitos. Depois, você tem que pesquisar sobre o pré-operatório e o pós-operatório para ver se está dentro ali da sua agenda, se está dentro das datas, se você vai ter disponibilidade de ficar aquele período que a cirurgia pede antes ou depois ali sem trabalhar, tá? Depois, ainda nas suas pesquisas, pesquisem também os valores que o pessoal tá pagando naquilo, porque claro que muda de uma região para outra, mas se numa custou 5, na outra não vai custar 100. É um negócio assim, custou 20, no outro custou 23, no outro custou 24, no outro custou 26. Então, assim, de 20 a 26. Então, você vai ter um parâmetro mais ou menos de quanto de dinheiro você vai precisar. Porque não adianta nada. Você vai lá na consulta e você fala, vou na consulta. Você chega na consulta, paga lá 100, 200 reais por uma consulta, no mínimo. Passa pela consulta e o médico fala pra você, vai ficar 30 pau. Aí você fala, putz, não tem nem 5. Como é que eu vou tirar? Da onde que eu vou tirar 30 mil? E aí, se você não tem de onde tirar e você não vai ter esse dinheiro, o que adiantou? Você só perdeu o dinheiro da consulta. Então, no meu ponto de vista, assim, verifica os valores, se programa, vê como é que você vai fazer para juntar esse dinheiro, sei lá, se você vai fazer um consórcio, uma poupança programada, se você vai fazer uma renda extra, vai trabalhar com outra coisa para poder juntar um dinheiro por fora. Então, assim, se programar financeiramente, né? E depois começar a procurar essas indicações do cirurgião. Depois que você fez tudo isso, aí eu acho que é hora de você ligar e marcar a sua consulta, tá? Outra coisa é que às vezes quando você vai marcar a consulta, você liga e fala assim pra pessoa, olha, eu quero marcar uma consulta com um cirurgião tal. Aí a pessoa fala assim pra você, tá demorando 1 ano pra marcar. Aí você fala, ferrou, né? Agora que eu tô pronta pra ir lá fazer, vai demorar tudo isso pra marcar a primeira consulta. Então, assim, antes de você fazer tudo isso aí que a gente falou, você procura saber quanto tempo que demora para poder marcar. No meu caso, quando eu liguei para poder marcar, a atendente falou para mim assim, falou, a Débora, que é uma gracinha, ela falou assim para mim, olha, eu só vou ter consulta com ele para daqui 4 meses. Aí eu falei para ela, não, mas eu quero operar mês que vem. Aí ela falou, não, você já quer operar agora? Eu falei, já. Ela falou, não, então eu consigo te encaixar. Por quê? Porque eu acho que muita gente vai na primeira consulta, mas só vai ter interesse de fazer daqui 1 ano, daqui 2 anos, tá? Então, por isso que eles não têm essa urgência de poder marcar, eu acho que é isso.
Eu sei que quando eu falei pra ela que eu já tinha urgência de fazer a cirurgia, eu falei, não, se tiver tudo ok, eu vou fazer. Depois eu não demorei um mês, demorei quase que uns 3, 4 meses aí no total pra poder fazer, desde a primeira consulta. Mas eu falei isso pra ela e ela conseguiu já um encaixe na mesma semana, tá? Uma outra coisa que eu vi, inclusive foi num vídeo do YouTube, aí no canal do YouTube, que era uma médica falando sobre a hidratação. Então, assim, se eu, a partir do dia que eu falei, que eu pensar assim, eu vou fazer uma cirurgia de mama, começa a hidratar. Então, óleo, creme, hidratante preventivo de estria, hidratante de boa qualidade, para que realmente depois que eu colocar, quando eu for colocar essa prótese, o meu peito tá o mais hidratado possível e eu conseguir evitar as estrias, tá? A mesma coisa você vai fazer no abdômen, se você vai fazer no bumbum, qualquer procedimento que você vai fazer, é legal que você comece a hidratar essa pele o quanto antes mesmo da primeira consulta, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro vídeo. Eu logo vou voltar com outro falando sobre algum outro assunto relacionado aí à cirurgia. E se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação e se tiver alguma coisa que você acha importante, porque nós estamos aqui para poder trocar informação, né? Então se você tem alguma coisa que você acha importante a gente fazer antes mesmo de marcar a nossa primeira consulta, coloca aí nos comentários, porque é muito comum que a gente, quando vai assistir um vídeo, principalmente um vídeo que nem esse, que eu tô só falando, não tô mostrando nada, a pessoa, ela vai assistindo o vídeo e vai lendo comentário, e vai vendo alguma outra coisa. Então é legal que você ajude aí essas outras pessoas que estão meio perdidas em o que fazer logo de cara, né? Então coloca aí nos comentários o que você acha que a gente precisa fazer antes mesmo de marcar a primeira consulta. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.